Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela para falarmos, enfim, um pouco daquilo que tem marcado a atualidade, sendo que há um tema que acaba por dominar, que é a vitória, a dupla vitória de Nick Kyrgios no ATP 500 do Washington. Foi o principal torneio da semana no circuito masculino e foi ganho pelo Nick Kyrgios, sem ser cabeça de série, porque o seu ranking não reflete a conquista dos pontos referentes à final do Wimbledon, mas a verdade é que ele, sem ser cabeça de série, jogou os 6 encontros, não teve buys, ganhou os encontros todos. É verdade que teve de salvar match points, mas não sofreu qualquer quebra de serviço ao longo de toda a semana e depois ainda fez a gracinha de ganhar mais um torneio de pares pela segunda semana consecutiva ao lado de Jack Sock. Pedro, ele dizia que esta semana talvez seja mais importante para a carreira dele do que propriamente aquela quinzena da final do Wimbledon, que ele acha que esta espécie de continuidade de foco acaba por dizer mais sobre ele do que propriamente a quinzena do Wimbledon. Não sei se concordas com isso, mas seguramente terá sido mais uma demonstração de que há que contar com o Nick Kyrgios agora para o US Open. Sim, ele quando diz que pode ser até mais importante que a do Wimbledon, é porque obviamente num torneio de Wimbledon a motivação e o foco não é assim tão difícil quanto isso de encontrar, porque é o torneio que toda a gente quer ganhar e que toda a gente quer sempre estar bem. Ele certamente fica muito confiante porque percebe que fora do Wimbledon, depois de perder a final, conseguiu manter a concentração ao longo de 6 encontros, com a confusão toda que houve, por exemplo, provocada pela chuva, que ele podia, no meio daquilo, perder um pouco a concentração, e volta a mostrar que de facto está um jogador diferente. E aquela pergunta que toda a gente faz sempre, e sempre aquela questão eterna que, e se ele se jogasse concentrado, e se ele tivesse cabeça, o que é que ele podia fazer? É isto. É exatamente isto que ele pode fazer. É chegar a uma final do Wimbledon, é ganhar um torneio de Washington a derrotar bons jogadores e sempre a jogar bastante bem. E que eu acho que ele vai entrar no US Open como um dos alvos a bater. Provavelmente já será cabeça de série, mas acho que vai ser claramente um daqueles jogadores que ninguém quer ter pela frente e realmente um candidato. E ao contrário do Wimbledon, já mais do que poder estragar o torneio dos outros, já pode mais ele próprio aspirar a chegar bem longe por ele, sem ser a estragar o torneio de outras pessoas. Sim, foi de facto uma semana de demonstração de valor para ele. É verdade que nem sempre não jogou bem em todos os encontros. Sim. É verdade que a atitude nem sempre vai ser incrível, continua a reclamar e tudo mais, mas ele nunca vai deixar de ser assim. É importante que as pessoas tenham consciência disso, porque de facto um, Nick Kyrgios nunca vai deixar de ser ele próprio. Agora, a verdade é que, e muita gente ontem escrevia, se ele quisesse, se ele... Mas a verdade é que se fores olhar bem à temporada dele, ele tem ali uma situação em Miami onde perde um encontro de maneira tonta com o Sinner, depois na semana a seguir em Houston perdeu na meia-final com o Opelka, onde também perde um bocadinho a cabeça, mas olhando em perspectiva a temporada dele, não houve nenhum torneio este ano onde tu tenhas pensado, bom, ele veio aqui mas não veio para ganhar. Talvez o de Maiorca, onde ele não acabou por estar a pensar em Wimbledon, portanto até aí foi uma gestão mais ou menos inteligente, porque a verdade é que não tem havido de facto essa sensação no Nick de que ele este ano vai aos torneios para passar o tempo. Dá claramente a Sim, sim, ideia de sim. que ele pelo menos tenta ganhar todos. E a verdade é que desde o início do ano, se tirarmos o Open da Austrália em que ele perde na segunda ronda com o Daniil Medvedev, a verdade é que ele desde aí jogou sempre muito bem em todos. Faz quartos de final em Indian Wells, oitavos em Miami, depois meias em Houston e na relva meias finais e final, se excluirmos o torneio de Maiorca, onde ele não perdeu porque não jogou contra o Roberto Bautista Agut. Portanto, aquela conversa do quando ele quiser pode ser top 10, eu acho que ele está a querer, portanto eu acho que E com os pontos do Wimbledon já estaria lá bem perto. exatamente, seria décimo da ATP Race, seria 15º do ranking, portanto estaríamos a falar de um jogador que com os pontos do Wimbledon só uma grande hecatombe faria com que ele não fosse top 10 no final do ano, portanto estamos a falar finalmente de se confirmar o Nick Kyrgios como penso que a versão mais consistente que conseguimos até agora ver dele. Vamos ver até onde é que essa consistência e essa vontade de competir o vai levar. Como dizias, o US Open está aí à porta e eu acho que ele tem que ser considerado entre os principais favoritos, diria para aí nos 5, 10 favoritos, no máximo, dos máximos. Eu acho que consigo encaixá-lo nos 5. Colocando ali o Medvedev, o Alcaraz, o Nadal, que tem de estar, o Tsitsipas e ele, provavelmente esses 5.
Ou sendo Tsitsipas com o Berrettini, talvez, não sei. Sim, tendo em conta que até não há, obviamente, não há Novak Djokovic, nem, e não sabemos em relação a Alexander Zverev, que aparentemente está a voltar a treinar, mas não é muito claro, porque os vídeos que ele colocou a treinar não se, não sequer, nem sequer se movimenta, não é? Portanto, não sabemos muito bem se até que ponto é que aquele voltar a treinar é uma coisa mais para as redes sociais ou não. A questão de Novak Djokovic parece mais ou menos resolvida. Temos já agora o primeiro torneio da US, Masters 1000 da US Open Series no Canadá, em que ele não poderá jogar, e onde, até colando com este assunto do Kyrgios, onde o Nick Kyrgios pode defrontar o Daniil Medvedev, Daniil Medvedev que ganhou o seu torneio de regresso à competição, no seu primeiro torneio pós a época de relva onde não pôde competir. Não sei o que é que mensagem é que achas que passa, seguramente boa, porque pô, é importante ganhar e o Medvedev tem muitos pontos a defender nestas semanas, mas defrontar o Kyrgios na segunda ronda em Montreal seria espetacular. Vamos lá ver se o Nick joga, para já ainda não desistiu. Sim, para o Medvedev, acima de tudo, acho que, em primeiro lugar, ganhar este torneio, não só pela questão dos pontos, obviamente que isso também lhe dá algum conforto um bocadinho maior, mas acima de tudo devolve-lhe a confiança. E ele depois de ter estado, foram 41 ou 42 dias sem competir por causa do Wimbledon, voltar com um título sem perder nenhum set. Eu li um comentário, por exemplo, acho que foi no Twitter, alguém que disse que o Medvedev dos Hard Court está de volta. E nós sabemos que é de facto nesta fase da temporada em que ele consegue descobrir o seu melhor ténis, daí ter também tantos pontos a defender nesta fase da época. Acho que pode ser importante em termos de confiança e adorava que esse duelo acontecesse entre Medvedev e Kyrgios, porque aí acho que depois vai-se jogar muito em termos mentais para o US Open, porque se o Medvedev ganha ao Kyrgios, aí certamente é um balão enorme de confiança que ele consegue. Por outro lado, se o Kyrgios ganha ao Medvedev, ainda mais o australiano vai ficar com a certeza que pode ganhar a qualquer um. Espero que esse encontro aconteça. Pode não acontecer, lá está, porque o Kyrgios está mais maduro na forma como vai gerindo a sua forma e os seus torneios, e pode eventualmente desistir. Para se poupar, joga Cincinnati, talvez, assim também não viaja para o Canadá, joga Cincinnati e o US Open, pode acontecer perfeitamente isso, mas era muito giro que acontecesse. De facto, é como diz, eu acho que objetivamente seria talvez mais inteligente da parte dele não jogar esta semana, porque também sabemos que ele, do ponto de vista físico, não é propriamente o jogador mais fiável, vão aparecendo as lesões. Depois ele jogou singulares e pares e quis jogar, embora pares tenham sido apenas 3 encontros, porque eles tiveram um walkover, mas de qualquer forma foram 9 encontros em Impede. 7 dias. 9 encontros em 7 dias, pelo menos em 2 dos dias jogou 2 vezes. Tinha jogado no domingo anterior 2 vezes também em Atlanta, ainda que pares, portanto, de facto, tem sido muita sobrecarga de encontros. Agora, por outro lado, ele próprio ter a curiosidade de tentar testar-se contra o Medvedev, sabendo que, na pior das hipóteses, provavelmente perde na segunda ronda e também não tem uma semana muito longa de competição. Pois Eu pode acho que ele, se calhar, acontecer. olhando ao quadro, não sei, pode ter os dois efeitos. Ele pode olhar ao quadro e pensar que não se quer submeter a chegar cansado a um encontro com o número do mundo que lhe possa tirar a confiança. Por Uhum. outro lado, eu acho que a cabeça dele, eu acho que se ele for aconselhado por alguém, vão-lhe dizer isso. Eu acho que se for ele a tomar a decisão, ele vai querer jogar porque ele É os deve estar encontros que cheio ele de gosta. vontade. São os É encontros isso. que ele adora, são esses. Eu acho que ele vai estar cheio de vontade de se querer testar diante do Daniel Medvedev, uh, tendo ele a noção e acreditando ele nesta fase, e com razão, que ele é um dos melhores tenistas do mundo. Portanto, ele vai querer seguramente ganhar ao número do mundo. Agora, e esse encontro também pode depois ter consequências grandes no ranking. Eu estava aqui a olhar para o ranking para o ranking ATP, descontando os 1000 pontos que o Daniel Medvedev vai perder esta semana, e ele, de facto, imaginando que ele perdia com o Kyrgios, ele ficaria provisoriamente com 125 pontos de vantagem para o Alexander Zverev. A verdade é que Zverev depois vai perder 1000 pontos em Cincinnati, e se não for a Cincinnati, porque ele ainda não desistiu, está um bocadinho a ser gerida com algum mistério esta lesão dele, mas a verdade é que mesmo para o Nadal seriam 5.620 pontos, para o Carlos Alcaraz são 1.800 mais ou menos, ou seja, Nadal e Alcaraz têm hipóteses matemáticas de ser número 1 depois de Cincinnati, tal como Zverev,
se eventualmente o Medvedev não conseguir defender boa parte dos seus pontos em Montreal, e isso aconteceria se ele perdesse com o Kyrgios. Portanto, eu acho que até, até para essa questão do ranking seria muito giro termos esse encontro entre os dois. Acho que iria apimentar um bocadinho esta fase da época. E muito sinceramente acho que era difícil, não sei o que é que achas, qual dos dois partiria como favorito, não é? Até porque eles no Open da Austrália o Medvedev estava numa forma muito melhor do que o Kyrgios na altura, e o encontro foi duro, foram 4 sets. Sim, eu acho que ainda assim talvez tenha de dar o favoritismo ao Medvedev, porque não podemos ignorar aquilo que tem sido a sua forma em piso rápido ao longo dos últimos 2 anos, 2, 3 anos. Tem sido impressionante a consistência que ele tem apresentado nessa superfície. É um jogador com um estilo de jogo difícil de desmontar e por muita potência e muito poder que o Kyrgios tenha, é um matchup que pode ser complicado para o australiano resolver, até porque o Medvedev também gosta de jogar os jogos mentais e entrar naquelas batalhas mais psicológicas. Portanto, acho que não consigo, sinceramente, dou talvez, se for entre 100, dou 52-48 para o Medvedev, qualquer coisa assim, só um extra, porque ele tem sido muito consistente em termos de resultados. Acho é que, e pegando nessa questão do número 1, vai ser de facto um verão muito interessante, e não deixa de ser curioso que o Alcaraz, com 19 anos, vai enfrentar aqui uns 3 torneios em que vai ter muita pressão em cima, que se calhar não devia ter, ou não devemos exigir isto tudo dele, mas são 3 torneios, considerando os 2 Masters 1000 e depois o US Open, em que ele tem hipóteses realistas de se tornar número 1 do mundo, e eu acho que pode acontecer. Para o ténis era de facto espantoso que acontecesse, gosto ou não do Carlos Alcaraz, era algo muito, muito interessante de acontecer, mas estou curioso para perceber como é que ele vai lidar com isso, como é que a equipa técnica vai mexer com isso. Eu não sei o que é que tu achas, se ele pode acusar um pouco a pressão, se vão tentar fazer com que ele ignore essa situação. Mas acho que vai ser muito interessante perceber como é que ele vai lidar com isto, porque é um momento que nós sabíamos que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, que ele um dia ia estar perto de ser número 1. Acho é que ninguém, nem ele, pensava que ia ser já em agosto de 2022. Eu acho que ele não deverá pensar muito nisso à partida, pelo simples facto de que não está assim tão fácil. Ou seja, Sim. eu acho que ele, evidentemente, que se chegar à final do Masters 1000 do Canadá, e vai ter a pressão normal de poder ganhar mais do Masters 1000. Se ganhar o título, ainda não será número 1. Se eventualmente, se eventualmente ganhar o Máximo do Canadá e depois estiver muito perto de ganhar Cincinnati, aí eu acredito que já pesa um bocadinho mais, mas de qualquer forma eu acho que ele sentiria mais a pressão se soubesse que só preciso de chegar à meia final para ser número 1. Eu acredito que isso possa acontecer mais no US Open, se eventualmente ele chegar ao US Open e bastar, por exemplo, fazer meia final do US Open para ser número 1 no mundo. Agora, se ele eventualmente precisar de ser campeão, eu acho que a pressão pouco terá a ver com o número 1, não é? Terá a ver mais com o facto dele querer fazer um resultado que nunca alcançou num torneio do Grande Slam. Portanto, eu acho que eventualmente ele poderá sentir essa pressão se andar ali muito perto, e o que estiver em causa não forem feitos tão grandes como eventualmente ganhar muitos Masters 1000. É evidente que ele deve saber que está perto. Ele deu uma entrevista, falou muito sobre isso agora antes do torneio de Montreal, em que diz que sempre sonhou entrar num torneio destes como favorito, mas que não esperava que isso acontecesse tão rápido. A verdade é que a partir de agora eu não creio que ele vá sentir a pressão apenas pela questão do número 1, porque eu acho que isso acabará por ser uma consequência dos resultados que ele consiga ou não alcançar, e a verdade é que ele não ganha um torneio desde Madrid, por isso eu acho que de certo modo isso até faz com que ele não tenha muita cabeça nesse objetivo, e depois eu penso que se alguém conversar com ele, perceberá que ele neste momento ainda não depende, e dir-lhe que ele neste momento ainda não depende completamente dele para ser número 1, vai depender muito daquilo que fizer o Medvedev e acima de tudo muito daquilo que fizer o Nadal, que está sensivelmente 1800 pontos à sua frente nessa tal margem da race que tira os pontos que já foram, que eles têm a defender. Agora é claro que parece-me que esta semana pode ser muito importante, até olhando para o quadro. Estamos a falar de, como dissemos, Nick Kyrgios e Daniil Medvedev podem defrontar-se na segunda ronda. Isso automaticamente elimina um deles, eventualmente pode eliminar
o Medvedev, daria mais jeito ao Alcaraz por causa da questão do ranking. Nadal não está, Zverev não está, Djokovic não está, e Carlos Alcaraz ganhou o último Masters 1000 piso rápido e perdeu o outro contra o Rafael Nadal, que, como dissemos, não está a jogar o torneio. Portanto, eu acho que ele é evidente que tem que olhar para o torneio com perspectivas de o poder ganhar, tem aqui uma grande oportunidade, e ganhando, se calhar estaremos aqui para a próxima semana já a fazer outras contas no que diz respeito à luta pelo número 1. Seria meio de loucos que eventualmente caso Alcaraz chegasse a número 1 sem ganhar um grande slam. No entanto, seria menos de loucos do que no caso do Zverev, e é uma coisa que podia ter acontecido. Podia ter acontecido matematicamente, bastava que o Medvedev eventualmente não tivesse estado bem nestes torneios ou estivesse lesionado, e Zverev seria número 1 durante uma semana sem sequer estar a competir, o que de facto seria estranho, mas o ranking tem destas coisas. Só muito rapidamente, mais alguma coisa que acho que para esta semana seja interessante, é evidente, se calhar também podemos espreitar um bocadinho o outro quadro do torneio canadiano em Toronto. Temos talvez o melhor quadro feminino dos últimos anos, porque enfim, temos o regresso das irmãs Williams em simultâneo, ao mesmo tempo também a Naomi Osaka também está de volta, todo o top 10 mundial a competir em Toronto, e de facto aqui, embora tenhamos tido tanta desistência de uma jogadora do top 20, a Vitória Azarenka, que não teve visto para estar no Canadá, ou para entrar no Canadá, mas sem dúvida que temos ali um quadro incrível, cheio de grandes encontros. A metade superior deve ser das coisas mais fortes que eu já vi nos últimos tempos no ténis, masculino ou feminino. O elenco que há nessa metade superior é completamente louco, mesmo com a ausência da Vitória Azarenka, a quantidade de encontros bons que há na primeira ronda e depois também na segunda eliminatória, a quantidade de belos que pode haver é de facto de loucos. Aquilo que pode acontecer em Toronto, acho que vai ser um torneio muito interessante de assistir. Assim a chuva o permita, tendo em conta que os prognósticos dos primeiros dias são mais ou menos terríveis, mas é mais um torneio que vai ser muito interessante perceber o que é que pode dar. Por exemplo, para a Swiatek é um teste duríssimo, porque ela está metida nessa metade superior como número 1 do mundo, como é evidente, e logo a segunda ronda é difícil, com a Kudermetova ou a Shelby Rogers, mais para a frente a Leila Fernandes, que está a recuperar, ou a Biada de Maia, quem sabe, se não pode lá chegar. E daí para a frente, a Serena, a Belinda Bencic, a Naomi Osaka, que também anda por ali, a Maria Sakkari, a Anisimova, a Andreescu, a Kasatkina, que está muitíssimo bem, vem desta semana de facto muito boa, mas é um torneio que pode servir um pouco de um teste real para o US Open, porque vai haver muitas jogadoras fortes que se vão defrontar quase garantidamente. Na metade inferior também há vários duelos que muito interessantes podem acontecer, a Coco Gauff com a Rybakina, mais à frente com a Simona Halep, a Sabalenka ali metida também nessa zona, a Badosa. Portanto, acho que é um torneio que vai servir muito, da maneira como ficou distribuído, que vai servir muito para perceber o que é que nos pode trazer o US Open. Acho que vai ser um bom teste para entender também momentos de forma e como é que pode encaixar a coisa toda para o US Open, sendo certo que, tal como tem sido habitual nos últimos tempos, parece-me bastante claro que o US Open vai ser totalmente em aberto no lado feminino e que pode ganhar quase qualquer um. É uma loucura autêntica. E só para concluirmos esse assunto de Toronto, para se ter uma ideia, nesta segunda-feira em que estamos a gravar o podcast, habitualmente os torneios têm uns primeiros dias que não são logo tão fortes, porque as cabeças de série não podem entrar, ou melhor, as 8 primeiras cabeças de série, portanto os jogadores do top 10 não podem entrar no primeiro dia de prova porque não jogam a primeira ronda, mas na ordem de jogos de Toronto, e não sabemos quantos jogos destes é que vão acontecer, mas é o que está previsto, estão 4 antigas número 1 do mundo e 9 campeãs de Grand Slam. Portanto, para além das irmãs Williams, temos ainda um duelo entre campeãs de Grand Slam, a Sloane Stephens com a Sofia Kenin. Temos a abrir a jornada a Simona Halep e depois a jogar ainda Helena Rybakina, recente campeã de Wimbledon, Bárbara Krejcikova, Petra Kvitova e ainda a Helena Ostapenko. Portanto, de facto, isto tudo na mesma jornada, 9 campeãs de Grand Slam, 12 finalistas de Grand Slam. Não, quando se fala muito, é verdade que nem tanto ao mar nem tanto à terra, e de facto o ténis feminino, isto também acontece porque o ténis feminino tem uma série de campeãs de Grand Slam que estão hoje em dia completamente fora de forma, ou lesionadas, ou quase reformadas,
mas não deixa de ser impressionante para a modalidade quando tens um quadro destes, não é? Eu acho que isso acaba por ser, é verdade que depois podemos chegar ao final do torneio e os quartos de final e meias finais serem todos entre cabeças, entre não cabeças de série, mas a verdade é que estas primeiras rondas de facto são incríveis, e este torneio de Toronto é o exemplo da profundidade que o circuito feminino tem aos dias de hoje. Calhou que esta segunda-feira, dia de gravarmos o nosso podcast, fosse dia de aniversário de uma série de jogadores. É um dia muito gordo para o ténis. Aliás, esta é uma semana gorda. O Pete Sampras e o Stefanos Tsitsipas também partilham o aniversário mais para a frente na semana, mas hoje temos o aniversário do Roger Federer, também do Felix Auger-Aliassime, do Jason Tseng. Há assim uma série de jogadores a fazerem anos hoje, mas é evidente que temos de falar dos 41 anos do Federer. Olhando em perspectiva, passou um ano destes 40 e ele não jogou um único encontro, mas como é que olhamos para aquilo que aí vem do próximo ano do Federer, com a expectativa de que ele pelo menos volte a competir e que volte a aparecer em corner? É isso que está previsto, ao menos. É sim, pelo menos isso, pelo menos isso. Eu acho que só mesmo um azar terrível faria com que o último encontro do Roger Federer tivesse sido aquela derrota com o Urkacz em Wimbledon. Acho que ninguém quer que isso aconteça. Nem é de ter levado 6-0 num set, nem é por isso. É por ter passado tanto tempo. Na altura não foi uma despedida, porque ninguém achava que ele ia terminar ali a carreira. Por isso eu acho que ele vai ter de voltar. Acredito que volte. Em que condições? Não sabe muito bem, mas eu acho que ele desta vez também está a demorar mais tempo para ter a certeza absoluta de que aquilo não corre o risco depois de se desconjuntar e de correr mesmo mal. Agora, não sei até que ponto é que ele poderá competir realmente pelos grandes torneios. Acho, como já li alguns jogadores até dizerem que ele, em torneios ATP, melhor de 3 sets, aí pode ter algumas hipóteses. Enquanto há melhor de 3 sets, há melhor de 5 já fica um pouco mais difícil até por causa da recuperação de encontro para encontro. Mas acima de tudo, acho que é a expectativa que todos os fãs de ténis têm, incluindo aqueles que só gostam mais do Nadal, que gostam mais do Djokovic, não gostam de nenhum dos três. Acho que toda a gente quer vê-lo de volta. Todos os jogadores querem tê-lo de volta também. É uma figura que traz muito, muito ao ténis, e quando ele jogar, sempre que jogar, certamente vai ser a loucura, o estádio cheio, toda a gente colada à televisão, a streams, a computador, a tudo, porque vai toda a gente querer ter esse bocadinho de Federer que já não sabe quando é que será o último. Mas era bom que ele voltasse, que consiga competir, não ao nível de antigamente, sabemos que isso é difícil, mas pelo menos se aproxime um pouco para dar essa ilusão, talvez, às pessoas que gostam mais dele, e também para ele próprio sentir que ainda pode competir e que ainda pode lutar. De facto, acho que ele merece voltar, e os fãs também merecem. E no fundo acho que há aqui coisas que nós gostaríamos de voltar a ver. Gostaríamos de voltar a vê-lo jogar com o Nadal e com o Djokovic, gostaríamos de vê-lo jogar com o Carlos Alcaraz. Sim. Acho que é uma coisa que toda a gente tem curiosidade, Pode ser que em Basileia aconteça. até porque Carlos Alcaraz, como é sabido, já ganhou aos outros dois membros do Big Three, até desganhou em dias consecutivos, e de facto seria giro vê-lo a jogar com o Carlos Alcaraz, e é isso. Diego Schwartzman deu uma entrevista esta semana na Argentina, antes de ir para o Canadá, onde lhe diziam: pá, mas isto do melhor de todos os tempos, isto é mesmo uma questão de títulos, ou há uma certa aura que Federer ainda tem. Ele dizia que é evidente que cada um pode fazer a sua avaliação, considera que a avaliação sobre quem é o melhor é sempre muito subjetiva, mas que para ele, que conhece os três e que treina com os três e convive com os três no circuito, ele diz que não há como Federer, nem vai haver. Diz que há uma certa aura que o protege em torno dele e que faz com que ele, quando está com ele, fique nervoso. Eu acho que é isso que o Federer continua a provocar no mundo do ténis em especial. Eu acho que ele gera um entusiasmo que é distinto daquilo que os outros jogadores todos geram, e talvez todos os outros jogadores geraram na história do ténis, independentemente de ser cada vez mais evidente que todos os seus recordes vão ser batidos, por duas também super máquinas que apareceram depois dele. Eu acho que o Federer pode-se quase mudar um bocadinho a semântica, que é: tu tens o melhor de todos os tempos e se calhar tens o maior de todos os tempos. É isso, é um pouco Acho que assim. pode ser por Acho que é aí. um bocado como o Michael Jordan, não é?
Exato, porque até os recordes do Jordan e os títulos e até podem vir a ser batidos pelo LeBron James, pelo Kevin Durant, pelo Stephen Curry, não sei. Mas Um, Michael Jordan será sempre Michael Jordan. Eu vai também ter acho sempre isso. vai ter sempre isso especial e eu acho que pode haver gente a ouvir isto que não vai concordar, obviamente, e isto vai dar sempre debate. E eu posso dizer isto, tendo crescido a não suportar o Federer, porque ele ganhava sempre o meu jogador preferido, que era o Andy Roddick, que lhe tirou 500 títulos que podiam ter sido dele. Mas olhando para aquilo que os jogadores dizem, para o que ele gera, acho que é essa questão. Acho que os recordes, acho não, os recordes não vão ser dele, claramente não vão ser, provavelmente vão ser do Djokovic, e nada contra o Djokovic, mas acho que vamos ter um melhor todos os tempos e se calhar um maior, e mesmo que o Alcaraz ganhe 45 grandes slams, se calhar nem ele consegue depois superar essa aura do Federer. É um fenómeno muito especial, que não, muito difícil de repetir, porque tem muito mais a ver com talento ou de títulos, é qualquer coisa especial que não se consegue treinar e que não se consegue arranjar e que o Federer sempre teve. Sim, é isso. Eu acho que tem a ver até com muitas coisas que o próprio Federer não controla, né? Acho que Hum. Sim, se sim. gerou, se gerou em torno de se gerou em torno dele uma espécie de sentimento especial e que eu acho que até se agudizou um pouco a partir do momento em que ele se tornou mais vulnerável, curiosamente, porque eu acho Uhum. que Federer ficou mais popular ainda a partir do momento em que começou a perder para os seus rivais, porque começou a mostrar alguma humanidade que se calhar ali entre 2004 e 2007, 8, 9 não tinha, Sim, sim. mas sim, vai ser curioso, para já sabemos que ele, em princípio, regressa na Laver Cup e depois vamos ver até onde é que nos levará este regresso de Roger Federer, sendo que obviamente tínhamos que fazer aqui nota do seu aniversário e desejar-lhe os parabéns, de 41 anos e continuar a jogar ténis, esperemos nós, será, vamos ver a que nível, mas será algo que nunca se viu na história do ténis. Vamos ver agora também como é que as irmãs Williams de facto vão tentar levar a sério este regresso. Vão Uhum. jogar também com 42, 40, 41 anos, mas de facto o que Federer está a fazer é incrível e desejamos-lhe os parabéns. Bom, acho que está mais ou menos tudo contado, já sabem, podem continuar a seguir-nos no nosso site, nas nossas plataformas, redes sociais. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um episódio do nosso podcast. Por isso, fiquem por aí que nós voltamos para a semana.